Fala galera, uma aula simples hoje, né? Aparentemente extremamente rápida de ser falada, de ser discutida com vocês. A gente vai dar continuidade no nosso assunto de triângulos, abordando dois tipos de triângulos específicos. São dois tipos de triângulos que aparecem de forma constante dentro dos concursos e vestibulares que vocês vão prestar, tá bom? Seja o Enem, seja um vestibular normal, beleza? O primeiro que a gente vai falar é sobre triângulos isósceles. Triângulo isósceles, pessoal, por definição, o que é um triângulo? Três lados. O triângulo isósceles, por definição, é um triângulo que possui dois lados iguais. Eu já vou aproveitar para fazer uma observaçãozinha que eu fiz em aulas anteriores, que é o seguinte, né? O triângulo equilátero, que a gente vai falar hoje também, por definição possui três lados iguais. Se o isósceles possui dois lados iguais, um triângulo que possui três lados iguais também possui dois lados iguais. Então todo triângulo equilátero é isósceles, tá, gente? Então o triângulo isósceles ele tem uma característica, as suas propriedades, elas são necessárias para dentro do estudo, tá? Para isso eu vou fazer então primeiro um desenho de um triângulo isósceles, tá? A característica básica dentro dos materiais de matemática, quando você vai estudar um triângulo isósceles, você normalmente põe a base para baixo, né? Óbvio, e a base é o lado que não necessariamente é igual aos outros dois, ou seja, os dois lados iguais eles ficarão para cima. Se eu fosse fazer um desenho aqui, vamos tentar colocar aqui um triângulo isósceles. Vamos fingir, né? Vamos fingir que isso aqui é um triângulo isósceles. Eu vou chamar esse vértice de A, esse vértice de B e esse vértice de C. O que a gente sabe por definição? Que o lado AB e o lado AC são iguais, tá bom? Quando eu vou traçar a altura desse meu triângulo isósceles, a altura relativa ao vértice A ou a altura relativa ao lado BC, eu vou traçar aqui, lembrando que toda vez que eu traço a altura de um triângulo, esse segmento ele vai formar 90 graus com o lado, né? Vou chamar aqui de Hzinho, vou chamar aqui de Hzão um ponto, tá bom? O que acontece? Olha só, a partir do momento que eu tracei a altura, eu tenho aqui dois triângulos retângulos, concorda comigo? Por definição, a gente sabe que o lado AC e o lado AB são iguais. E quando a gente olha esses dois triângulos retângulos, o Hzinho, que é o segmento, a altura aqui, ele pertence aos dois triângulos. Então, na verdade, desses dois triângulos, eu posso afirmar com certeza que as hipotenusas são iguais, ó, os lados opostos a 90 graus são iguais, e posso dizer também que um cateto é igual. Agora, se eu tenho um triângulo com uma hipotenusa igual e um cateto igual, o que a gente consegue concluir do jeito bem óbvio? Que os outros catetos, né, também são iguais. Professor, como é que eu poderia demonstrar isso, né? Uma das formas de a gente demonstrar é usando as regrinhas de congruência que eu passei para vocês, quando que eles são congruentes, né? A gente tem lá algumas formas de demonstrar, a gente consegue demonstrar que esses dois triângulos são congruentes. Pegando essa ideia de que eles são congruentes, galera, olha só, a gente conclui que BH é igual a HC. Eu vou colocar aqui que AB é igual a AC, né? E obviamente a alturinha é igual. Ou seja, esse ponto H que a gente marcou nada mais é do que o ponto médio, né, do lado BC. Professor, mas isso é muito óbvio. Realmente ele é muito óbvio, né? Mas é que eu já vi questões que citavam, né, o ponto de encontro entre a altura de um triângulo isósceles com a sua base. Opa, se eu me ligar que a base é o ponto médio, pode ser que eu tenha uma facilidade em fugir dessa questão ou de resolver ela de uma forma mais simples, tá bom? E isso é necessário. Outros detalhes, né? A gente tem aqui que, olha, esses triângulos, né, a gente já concluiu que os lados são iguais, esses dois ladinhos são iguais, a altura é igual,
então eles são congruentes. Se eles são congruentes, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, correto? Em contrapartida, ó, 90 é o ângulo vermelho, 90 é o ângulo vermelho, o ângulo aqui de cima também deverá ser igual. Também vai ser igual. 2 riscos aqui, 2 riscos aqui. E aí agora vai a consequência mais bacana. Não, mentira, não é a mais bacana, né? Mas é uma das características do triângulo isósceles. Que é o quê? A nossa altura, o segmento ali, dividiu o nosso ângulo A em 2 ângulos iguais. Como é que é o nome da estrutura ou o nome do elemento que divide um ângulo em 2 ângulos iguais? É a bissetriz. Então, no triângulo isósceles, a minha altura e a minha bissetriz, elas correspondem ao mesmo segmento, certo? Tenho essa construção e essa relação entre os seus ângulos e os seus lados, e só é isso que eu preciso. Dica: N tipos, vários tipos de exercícios que envolvem triângulo isósceles, será necessário exatamente a construção da altura. Por quê? Porque ele vai dividir em 2 triângulos retângulos, e galera, triângulo retângulo a gente sabe trabalhar extremamente bem. Como é que a gente trabalha o triângulo retângulo? Primeiro passo é, será que eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras? E aí a gente consegue mexer um pouco nisso aí, tá? Já vi questões que envolvem a altura e a base para descobrir quanto vale o cateto, né? Para descobrir quanto vale esse terceiro lado, né? Esses 2 lados iguais. Então, a gente pode manipular isso de forma a buscar um triângulo retângulo para poder fazer as contas. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre triângulos equiláteros. Os triângulos equiláteros, por definição também, né, eles possuem 3 lados iguais. Vou voltar a falar, né? Eu já vi questões que ele começava o exercício falando assim, um triângulo isósceles, parari, parará, parará, você resolvia toda a questão, e aí chegava no final e falava assim, peraí, puxa, tem alguma coisa estranha. Esse triângulo isósceles do exercício está me dizendo que tem 3 lados iguais. Acontece que todo triângulo equilátero também é isósceles, porém nem todo isósceles é equilátero, tá bom? Porque a definição de isósceles é 2 lados iguais, equilátero 3 lados iguais. Então, um está dentro do outro. Joia? Vou desenhar aqui, tentar fazer um esboço de um triângulo equilátero. Será que consigo fazer um esbocinho bacana? Vamos ver aqui. Por definição, a gente sabe que os 3 lados são iguais, ou seja, eu posso fazer isso aqui, né? Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Ou eu simplesmente posso dizer o seguinte, olha, se esse lado vale L, esse lado também vale L, esse lado vale L. Algumas características que já foram citadas, eu vou recordar com vocês aqui, é que os ângulos e os lados opostos, ou os lados e os ângulos opostos, eles possuem uma relação, ou uma razão, ou uma proporção. Tá? Por exemplo, o maior lado sempre vai ser oposto ao maior ângulo. O menor lado sempre vai ser oposto ao menor ângulo. Quando eu chego no triângulo equilátero e que os 3 lados são iguais, o que isso já indica pra gente? Opa, se os 3 lados são iguais, também teremos 3 ângulos iguais. Ok? Ó, que vale a mesma coisa. E aí, gente, característica de triângulo, característica básica de triângulo, né? Eu vou dizer que aqui vale x, aqui vale x, aqui vale x. A soma desses 3 ângulos tem que dar 180, x mais x dá 3x, 3x igual a 180, logo x é igual a 60, né? Então, em qualquer triângulo equilátero, a gente vai ter essa relaçãozinha dos ângulos. 3 ângulos de 60 graus, e a medida do lado pode ser, né, 5, 5, 5, 10, 10, 10. A medida do lado ela não é fixa, os ângulos são, tá bom? Acontece que a gente pode manipular isso de uma outra forma, né? Eu vou tentar fazer um outro esboço aqui, para a gente poder manipular. Vamos dizer que isso aqui seja um triângulo equilátero.
tá? Lado L, lado L, lado L. Vamos fingir que é um triângulo equilátero. Não ficou um triângulo equilátero, mas vamos fingir que seja. O que acontece? Lembra lá no triângulo isósceles que a gente traçou a altura? Eu vou fazer a mesma coisa. Tracei a altura. Eu tenho aqui dois ângulos retos. A gente já conversou, falando sobre triângulo isósceles, que se esses dois lados são iguais, traça a altura, a gente divide em dois pontos iguais. Opa, então, olha só que bacana, né? Isso aqui vale L sobre 2 e isso aqui também vale L sobre 2. Por quê? Porque esse triângulo ele é isósceles, eu tenho os dois lados iguais, então quando eu traço a altura, divide, né, no ponto médio. Então se tudo valia L, aqui vale L sobre 2, aqui também vale L sobre 2, tá bom? A gente sabe, por exemplo, que esse ângulo é igual a esse aqui, até pelo desenho que a gente tem ali, né? Mas por ser isósceles. E aí agora fica aquele negócio, puxa vida, né? Tracei a altura do meu triângulo equilátero e quando eu olho, né, ou esse triângulo ou aquele triângulo ali, eu consigo relacionar os valores da altura, L sobre 2 e L. Como? Usando o teorema de Pitágoras, ok? Então, olha só, eu vou fazer um outro esbocinho aqui rápido. Vamos dizer que a gente tenha essa figura, a base vale L sobre 2, aqui vale L e aqui é a minha altura. Como é que eu aplico o teorema de Pitágoras nessa figura aí? Aqui está meu ângulo reto, então a minha hipotenusa é L, vai ficar L ao quadrado é igual a um cateto que é H ao quadrado, mais o outro cateto que é L sobre 2. L sobre 2 ao quadrado. A gente vai ter que L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais. O que é L sobre 2 ao quadrado? Vai dar L ao quadrado, 2 ao quadrado vai dar 4. Beleza, professor? Dá para fazer mais alguma coisa? Realmente dá, né? Eu posso isolar o H, ó. Isola a altura aqui. Vou deixar a altura sozinho, né? Então, L ao quadrado. Isso aqui está positivo, passa ao outro lado negativo. Menos L ao quadrado sobre 4. E isso é igual a altura ao quadrado. Galera, eu posso, ó, olha só. Eu posso pôr o L em evidência e fazer a conta, né? Só com os números. Ou eu posso já fazer a continha aqui com o que está escrito, com esses termos mesmo, né? Parte inteira menos uma fração. Pega o denominador, multiplica a parte inteira. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado, eu tenho 3L ao quadrado divididos por 4, que é igual a H ao quadrado. Se eu quero descobrir a altura, eu posso isolar ela, como que vai para o outro lado? O inverso da potência é raiz quadrada, né? 3L ao quadrado divididos por 4. E aí agora você só precisa observar o que a gente consegue tirar da raiz. Por exemplo, o 3. O 3 eu consigo tirar da raiz? Não tem como tirar da raiz. L ao quadrado, tem como tirar da raiz? Tem, porque a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado vai ser o número. Então, olha só, a altura é igual. O L eu consigo tirar. O 3 não. O 4 eu consigo tirar, sim ou não? Raiz quadrada de 4, a gente conhece? Conhece, vale? 2. Então, está aqui, né, a altura de qualquer triângulo equilátero, independente do lado dele. Eu só preciso substituir, né, tiro o L e coloco o valor do lado. Por exemplo, um triângulo equilátero de lado 10 tem a sua altura igual 10 raiz de 3 sobre 2, simplificando 5 raiz de 3. Professor, se eu não lembrar da fórmula, eu posso fazer toda essa montagem? Pode. A fórmula ela está ali para acelerar o processo, para que você ganhe tempo dentro dos cálculos que você vai fazer, tá? Porém, se eu não lembrar, pode usar isso aqui sem problema nenhum. E aí tem mais uma observaçãozinha que eu quero fazer com vocês, tá? Eu vou apagar aqui e eu pergunto para vocês o seguinte: como é que eu calculo a área de um triângulo, né? Se eu pergunto para você como é que se calcula a área de um triângulo, a resposta mais básica e óbvia de todos vai ser base vezes altura divididos por 2. O que acontece? Se eu quero calcular a área de um triângulo equilátero, eu sei que a minha base, a base é um dos lados, e os lados são todos iguais, vai ser igual a L. A minha altura eu consigo relacionar a L. Então eu posso substituir isso aqui, gente. E essa é a parte final do que a gente precisa para hoje, né? Se eu quero calcular a área de um triângulo equilátero, eu posso fazer assim, ó. Base vale L. A altura
temos lá L raiz de 3 sobre 2, tudo isso aqui sobre 2. O que acontece? L vezes L, L ao quadrado. Então a gente vai ter L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tudo isso sobre 2. Divisão de fração, você pode repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Mas, professor, 2 não é fração. Ela não é ainda, mas se eu fizer isso aqui, agora ela é. E aí eu consigo fazer, tá bom? É a mesma coisa que multiplicar L quadrado raiz de 3 sobre 2 vezes 1/2. Ou seja, a área de um triângulo equilátero pode ser escrito como L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Professor, eu não vou decorar essa fórmula aí não. Não tem problema, tá? Se eu souber achar a minha altura e se eu souber o lado do meu triângulo, eu simplesmente faço base vezes altura divididos por 2, vai chegar no mesmo resultado, mas não tem problema nenhum. Beleza, gente? Eu espero que tenha ficado claro, foi um resumão que a gente fez aí, envolvendo triângulos isósceles e triângulo equilátero, tá? Importante as características e a aplicação, né? Puxa, vou traçar a altura, o que vai acontecer e o que eu consigo tirar com isso aí, tá bom, gente? Obrigado aí pela assistência de vocês e até a próxima.